Mas lá na Argentina, eles estão aplicando na veia da Argentina, na veia da economia da Argentina, o receituário Paulo Guedes, o receituário Chicago Boys, o receituário Trump, o receituário FMI está sendo aplicado na Argentina. E o que está acontecendo na Argentina? A Argentina está quebrando, gente. A Argentina está quebrando, o povo está morrendo de fome, o serviço público está mais sucateado do que Bolsonaro e Paulo Guedes sucatearam aqui no Brasil. Vamos trazer aqui o Eduardo Moreira para explicar aí o que está acontecendo lá na Argentina. Vamos entender em 2 minutinhos o que acontece na Argentina, mas de uma maneira fácil, que todo mundo vai entender o que está acontecendo. E aí vocês vão entender também, que essa notícia que a Vivi deu, como a galera do mercado financeiro, a galera... Janete, o Fernando Henrique fez aqui no segundo mandato dele, no primeiro e no segundo mandato, exatamente o que o Milei está fazendo na Argentina. Câmbio fictício. O Eduardo Moreira vai explicar aqui, ó. A galera do mercado financeiro de direita, a galera do mercado financeiro é o seguinte, é amoral, é pior do que imoral. Não existe moral, não existe nada, faz qualquer coisa, vende a mãe se precisar, entendeu? Se precisar, a galera manda matar, manda pressionar uma coisa para... Pessoal do MST Pelotas aí conosco, ó, grande presença, meu camarada. Qualquer coisa. E é essa galera do mercado financeiro que defende Milei nas notícias, que está destruindo, terminando de destruir agora o projeto Milei na economia. Mas vamos entender o que acontece na economia aqui, ó. Calejão e Vivi. Quero que vocês agora, se puder até ficar do meu lado aqui, porque eu quero que vocês, em 3 minutos, entendam o que a Argentina está fazendo, que é muito simples. O que acontece? A Argentina tinha uma inflação muito grande, em pesos. Mas é uma economia que tem o dólar como uma grande referência, porque várias vezes já teve essa tentativa de você dolarizar completamente a economia da Argentina, etc. Então tem vários contratos que são em dólares, é um país que depende muito ali das commodities também, e as commodities têm uma ligação muito grande com a valorização ou desvalorização do dólar. Então qual foi a política do Milei? A política do Milei foi o seguinte: eu vou manter o peso, que é o real dos argentinos, né? O nome da moeda lá é o peso argentino. Eu vou manter o peso valendo muito dinheiro em relação ao dólar. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu mantiver o peso valendo muito dinheiro em relação ao dólar, o peso vai ser uma moeda forte. A gente vai conseguir, com poucos pesos, comprar muitas coisas lá de fora. E essas coisas vão ficar baratas aqui na Argentina. Os contratos com peso muito forte, o dólar não se desvaloriza. Não se valoriza, o dólar se desvaloriza. Então essas coisas também não vão ficar mais caras. E eu controlo a inflação em pesos aqui na Argentina. Essa é a estratégia. É tão simples quanto isso. Então, poxa, Eduardo, que maravilha o que ele fez. Calma aí, vamos ver o que acontece quando ele faz isso. Quando o peso fica muito forte, eu falei para vocês, fica barato comprar coisas de fora. O que o argentino faz? Ele começa a importar tudo. E o Milei abriu as portas. Desde o começo ele falou, cara, olha só, vou facilitar para todo mundo importar o que quiser. A moeda vale muito. Os caras têm essa facilidade de importar, começa a importar. Quando você importa um monte de coisa de fora, o que acontece com a tua indústria? A tua indústria vai para o saco. A tua indústria ela começa a não conseguir mais produzir. Por quê? Ela tem que pagar a mão de obra, etc., em peso. Mas o peso é uma moeda cara, porque você artificialmente está mantendo o peso uma moeda cara. Então você está destruindo a tua indústria e trazendo um monte de produto lá de fora. Trazer produto de fora significa você ter que comprar dólar para poder comprar o que você quiser lá fora. Uma máquina, comprar um barbeador, comprar uma blusa. Então você tem que comprar dólar para poder importar. Todos os argentinos querendo usar o peso que eles têm para comprar dólar, começa a faltar dólar. Quando começa a faltar dólar, o dólar subiria e o peso desvalorizaria. Mas aí acabou a política do Milei. Então o Milei tem que fazer das duas uma. Ou ele tem que arranjar esses dólares que ele tem que vender queimando reserva, ou ele tem que emitir mais dívida para poder, emitindo dívida, ele ter esses dólares para poder vender. Ele emite dívida em dólar. Então, são as duas coisas que sempre quebraram a Argentina. Queimar reserva ou emitir dívida e se endividar cada vez mais. E chegou num ponto agora, hoje ele não conseguiu fazer isso,
e o peso começou a subir. Aí ele foi lá fora e falou, não, FMI. Aí agora falou assim, ô Trump, salva meu pai. Então, ele agora foi pedir salva minha Argentina. Aí ele foi lá pro Trump e pediu um monte de dólar. Só que quando ele chega com esses dólares na Argentina, no mercado oficial da Argentina de venda de dólar, um monte de empresa que arranjou uma malandragem na Argentina para poder comprar o dólar oficial, que você só pode comprar se você for um importador, se for isso, se for aquilo, não sei o quê. Um monte de gente, especulador, abriu essas empresas de casca, a empresa não existe, é só uma casca para poder comprar os dólares no câmbio oficial. Aí ele compra no câmbio oficial e vende no dólar bolsa, que é aquele dólar MAP. O que é o dólar bolsa? Na bolsa argentina, você tem os títulos argentinos negociando em dólar e tem negociando em peso. Aí o que esses caras fazem? Eles pegam, quando eles compram esses dólares no oficial do Milei. O dólar paralelo, que é esse dólar MAP, ele é um dólar que está acima do dólar oficial, que o dólar oficial ele está de uma maneira artificial ele está baixo para valorizar o peso. Então, o que esses especuladores fazem com esses dólares oficiais? Eles pegam esses dólares oficiais, compram os títulos do governo argentino negociados em dólar, e aí pegam esses mesmos títulos negociados em dólar e vendem esses títulos só que em peso. Então é um câmbio que eles fazem, porque de dólar para peso. Então eles conseguem como se fosse vender os dólares do oficial no paralelo. É uma arbitragem que você chama isso. Quando eles fazem isso, eles usam todos esses dólares simplesmente para especular, para ganhar dinheiro. E não adiantou nada. O governo não vendeu para quem é importador, não vendeu para a economia que estava com essa demanda, vendeu para os especuladores. E aí o dólar paralelo ele começa a cada vez ficar mais distante do oficial, porque vão acabando os dólares oficiais. Quanto mais distante os dois fazem, mais é a pressão para o Milei ter que desvalorizar o peso aqui. Isso é um ciclo, gente, que não acaba. É um ciclo que não acaba. E cada vez ele tem que se endividar mais, cada vez ele tem que queimar mais reserva, cada vez a indústria fica mais destruída. A Argentina cortou só no ano passado quase 40% o investimento em ciência e tecnologia. Não tem tecnologia dentro de casa, tem que importar a tecnologia de fora. Mas aí você vai tendo esse problema que a bola de neve vai ficando cada vez mais impossível de você se manter. Não tem saída econômica para a Argentina. A saída econômica seria vender um monte de recurso mineral e coisa do agro e commodities para você poder fechar essa conta, para ter dólares o suficiente para fechar essa conta. Mas não dá para fazer isso. Primeiro, porque commodities tem ciclo. Tem hora que está muito bom e tem hora que está muito ruim. Segundo, que o tamanho dessa sobrevalorização do peso não está conseguindo fazer essa conta fechar. Isso se chama déficit em transações correntes. Hoje em dia, o maior problema da Argentina é o déficit em transações correntes, pressionando o peso, obrigando a vender reserva ou tomar dívida. Não tem solução à questão da Argentina. E todo mundo vai entender no detalhe e ver o que está acontecendo agora, essa semana. Quinta-feira à noite. Quinta-feira. Se o Instagram não deixa a gente botar propaganda, se o Facebook não deixa a gente botar propaganda para chamar vocês para assistir o documentário que vai mudar a visão do mundo sobre a Argentina, vocês aqui estão assistindo. Então aproveita para se inscrever agora no documentário gratuito de quinta-feira, uma super produção do ICL com lançamento em inglês, espanhol e português para o mundo inteiro nessa quinta-feira. Quase 100 mil pessoas inscritas já. É só se inscrever ali, ó, icln1.com.br. ICLN1. Coloquei o link, pessoal. Nós vamos retransmitir aqui na Voz Trabalhadora esse documentário aí, o Vai para a Argentina Carajo, do Eduardo Moreira, lá na Argentina, que ele está falando aqui. Link no chat aí. Ativem o lembrete lá para assistir conosco aqui na Voz Trabalhadora, quinta-feira, às 20 horas. .com.br. E ajudem a gente a divulgar, porque as redes sociais, as Big Techs, não estão deixando. Mas a gente está conseguindo bypassar elas com a força da comunidade. Só para vocês saberem, a gente já teve quase 20 mil pessoas que baixaram o trailer do filme, né, para poder divulgar nas suas redes. Quem quiser baixar o trailer do filme, icl.com.br/trailer. Vai poder ver o trailer do filme e vai poder baixar. Muito importante a gente conhecer a situação da Argentina para o que virá aí no ano que vem.
O pior, infelizmente, cara, porque a gente nunca vai querer o mal de nenhum país, são milhões e milhões de pessoas que vão sofrer com isso, mas o pior da Argentina não está nem perto ainda de chegar. Porque veja que você tem mais 2 anos de Milei, e provavelmente por causa desse desastre que está acontecendo com a economia da Argentina, porque é o seguinte, não tem alívio, não tem assim, um sossego. O único alívio viria de políticas públicas, de políticas sociais, quando o país está na pior. Só que ele está cortando todas elas. Então as pessoas estão perdendo os empregos, as pessoas estão perdendo ali os professores nos lugares onde elas estudam, as pessoas estão vendo cada vez mais gente na rua, o Big Mac só perde para a Suíça, com a diferença do salário mínimo da Argentina. O salário mínimo da Argentina já não banca uma cesta básica total. A cesta básica total é aquela que inclui o valor do aluguel, de medicamentos, de vestuário, etc. Não banca. Então, uma pessoa não consegue viver com salário mínimo, imagina uma família. E aí, o que acontece, Calejão? Vai ter eleição agora, as eleições nacionais do Legislativo na Argentina, agora em outubro, por isso esse documentário tão importante também. Do jeito que as coisas vão, e de acordo com a eleição de setembro, que foi na província de Buenos Aires, o Milei corre o risco de sair derrotado, o partido dele sair derrotado dessas eleições. Então você imagina a Argentina sem força no parlamento, como tem agora, impedindo o Milei de aprovar as coisas que ele quer, com essa situação dramática do peso sobrevalorizado, e isso fazendo com que a Argentina tenha que pegar cada vez mais dívida e tenha que cada vez queimar mais reserva, com 2 anos ainda pela frente. Isso é assim, é um cenário de convulsão social. A gente está tendo um cenário de convulsão social. Se as coisas seguirem assim, em algum momento, você, pela enésima vez, vai ter uma desvalorização brutal do peso. E aí, obviamente, os especuladores já estão fazendo isso, né? Então, eles não vão defender Milei de jeito nenhum, eles vão defender o bolso deles. Eles vão para cima com tudo nessa história, e aí a Argentina vai ficar com um desemprego brutal, uma taxa enorme de pobreza, de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza na Argentina, com o peso, enfim, sem valer nada se tiver uma maxi desvalorização, uma desvalorização dessa, um país mal parado em relação à relação com outros países, porque diplomaticamente o Milei também é um desastre, e ali pronto para ser vendido para os Estados Unidos, para os Estados Unidos poder fazer o que quiser oferecendo essa ajuda, que é o único que vai oferecer essa ajuda. Ou os Estados Unidos, ou os organismos multilaterais, que no fim, né, e ao cabo são ali um braço dos Estados Unidos, Banco Mundial, FMI, etc. A situação da Argentina está longe de ver o seu pior momento, infelizmente. Cada dia mais claro, na minha visão, que Milei não chega ao fim desse governo dele, não tem como. Mais 2 anos com essa política de ausência completa do Estado para a população, para os estudantes, para os aposentados, que se reúnem toda quarta-feira na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada. Todas as quartas-feiras, os jubilados argentinos com outros setores da sociedade se reúnem e protestam em frente à Casa Rosada. O povo não aguenta mais 2 anos, a economia argentina não aguenta mais 2 anos. Quem é que está se dando bem na Argentina? O Eduardo Moreira falou ali, os impostos de importação, o Milei acabou com os impostos de importação. E isso aí é a quebradeira total da indústria argentina. Então, o industriário argentino, o cara que tinha indústrias, a agroindústria, está quebrando toda. Está quebrando toda. E quem está vivendo bem na Argentina? O rentista, o cara que tem dinheiro para aplicar, o cara que tem dinheiro para fazer essa falcatrua que ele falou ali, de comprar o dólar diretamente do governo, através de empresas criadas com essa finalidade, e vender no mercado paralelo. Então fica fazendo essa jogatina monetária. Essa turma está conseguindo sobreviver muito bem, está inclusive ganhando muito dinheiro, né? Agora,
quem investe na indústria, quem investia na indústria, que ninguém mais investe em indústria na Argentina, né? Tá uma quebradeira geral, serviços públicos destruídos. Então, assim, Maria Cristina, Milei já está a caminho da saída. Está a caminho da saída, não vai. Eu acredito que não vai durar esses 2 anos. A gente dizia lá, quando o Milei foi eleito, muita gente falou, né, que o Milei não chegaria ao fim desse governo. E eu acho que não chega mesmo. Eu acho que não chega mesmo. Cada dia está mais claro. Isso para não falar nos esquemas de corrupção, né, pessoal? No esquema da criptomoeda, que até já ficou para trás, é tanta podridão na Argentina que aquele esquema da criptomoeda já ficou para trás, tá, pessoal? Então, assim, ó, 2 mensagens, ó, pessoal. Link no chat, vai para Argentina Carajo, quinta-feira às 20 horas aqui na Voz Trabalhadora, vamos retransmitir. E amanhã já combinei com o Bruno Lima Rocha, Vozes da América, aqui nós vamos aprofundar. O Bruno Lima Rocha é um cara que conhece muito de Argentina, dá entrevistas lá para as rádios argentinas semanalmente, participa da Telesur. Então o Bruno Lima Rocha estará comigo amanhã às 22 horas e a gente vai repercutir um pouco aí do que está acontecendo na Argentina. Denis Dias, ó, querendo trocar camisas aqui, ó, querendo trocar uma da Voz Trabalhadora pelo Grito dos Excluídos. Vamos combinar, Denis, vamos combinar, ó, escambo, diz o Denis Dias, ó. Vamos combinar isso aí, vamos colocar em prática esse escambo aí, né, o Denis Dias. Escambo é vida, né? Escambo é vida, né? Nessa sociedade mercantil que a gente vive, né? A gente precisa voltar aí fazer alguns escambos. Escambo é bom para todo mundo, né, pessoal? Vamos avançar aqui, ó. Quem é que adivinha a pauta aqui, ó? Tá fácil de adivinhar aqui, ó. A minha amiga Letícia não está no chat aqui, não apareceu ainda. É uma pauta preparada para ela, e para a turma lá da José Martí. A turma da José Martí aí, vai um grande abraço para quem estiver aqui no chat conosco, quem estiver ao vivo, 85 ao vivo conosco aqui, ó.